Olá, começamos aqui uma live, domingão, 8h30 da noite, horário de Brasília. Deixa eu ver se eu estou conectada, estou ao mesmo tempo no Instagram, no Facebook. Deixa eu ver se alguém vai entrar aqui e me dar um retorno. Quem está entrando no Instagram me conta se está tudo certinho, o som, o áudio, o vídeo, e vai me dando notícia aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o tema da live no Instagram. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Vamos começar então? Eu gosto de começar super pontual. O pessoal tá entrando, tá tudo bem no Instagram? As pessoas estão me dizendo que tá. Decor Studio, Lívia, obrigada. Boa noite para todo mundo. Vamos começar então. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, nessa live. Tem um monte de coisa para contar para vocês, um monte de recado para dar também no Facebook. A Maria Marta, tá tudo ok? Obrigada, Maria, pelo retorno. Qualquer probleminha que der na conexão, vocês me sinalizem aqui, tá? Para tentar ajustar. Então, vamos lá. Tainá entrou, a Jane, um monte de gente entrando aqui. Então, vamos conversar um pouquinho. Criança em si, tem um monte de gente nova aqui na página, estou super feliz. E eu vou contar um pouquinho do que acontece aqui, do que vai acontecer, né? Primeiro, eu queria contar para vocês que a live de hoje, ela é a primeira parte de uma série de 4 lives que eu estou organizando para conversar com vocês. Essa série, ela se chama De Onde Vem Tanta Birra? E em cada uma dessas 4 lives, eu vou trazer um pontinho, eu vou trazer um aspecto ou uma área de onde pode estar vindo tanta birra aí na sua casa. A Ana César não está deixando compartilhar, queria chamar a gente para ver como faz. Uai, não sei como que faz para compartilhar a live do Instagram. Se alguém souber, puder me contar aqui o que eu tenho que fazer para a pessoa compartilhar. Eu acho que você tem que clicar numa setinha que tem aí embaixo na sua página do Instagram, mas eu não sei por que pode estar travado, né? Não sei te responder. Se alguém souber, responde aí, por favor, tá? Tem um monte de recado para dar para vocês. Primeiro, deixa eu me apresentar, porque tem um monte de gente chegando na página nesses últimos dias. Deixa eu ver aqui, a Ana está dizendo não está vendo essa setinha. Que estranho, porque normalmente tem 2 carinhas assim, né? E tem uma setinha. Não sei se é a configuração do seu Instagram aí. De repente sai e entra de novo. Vamos ver se funciona, tá? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Cecília Antipoff. Eu sou mãe da Melissa, que está com 4 anos. Sou mãe do Ian, que está com 1 ano e 2 meses. Sou psicóloga, educadora, sou apaixonada pelo universo infantil, por isso estou aqui, né? Faço os vídeos, faço as lives, por isso o meu trabalho é muito voltado para isso. Eu sou escritora desse livro, não sei se vocês conhecem, Lá na Casa da Árvore, O Mundo pelo Olhar das Crianças. Quem não conhece ainda, depois pode me escrever aqui que eu conto um pouquinho do livro, eu falo por onde dá para vocês adquirirem, né? Quem não mora em BH, dá para adquirir pela Amazon.com. É um livro onde eu trago muita perspectiva da criança, né? Sobre vários aspectos. É uma criança, na verdade, contando um monte de histórias sobre a vida dela, sobre as experiências dela. Então, quem não conhece, depois pode até me escrever que eu dou os caminhos aí por onde conseguir o livro. E trabalho no consultório, na área clínica, lá no Instituto Nascer, né? Um lugar muito especial, que eu tenho muito orgulho de trabalhar, um lugar que, né, atende mães, famílias, gestantes, crianças. Eu estou lá como psicóloga infantil e familiar. E eu sou apaixonada pelo universo infantil, pelas crianças. E eu descobri, né, logo depois que minha primeira filha nasceu, eu me conectei muito com o meu propósito de vida. A gente escuta muito falar de propósito de vida, né? E eu fiz um estudo mesmo para me conectar com isso, porque eu queria fazer um trabalho bem alinhado ao que eu acreditava, né, ao que fazia sentido para mim. E o meu propósito hoje, eu falo que é construir pontes de conexão entre o universo infantil e o mundo adulto, né? Porque eu vejo que as crianças, elas são bastante incompreendidas pelos adultos, pelos pais, pelas mães, até pelos educadores. E falar de birra é entrar nesse universo de total incompreensão, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje.
Antes de falar, né, o conteúdo que eu preparei para vocês, eu queria te convidar, se você está aqui nessa live para falar sobre birra, é porque você provavelmente está vivenciando desafios aí em relação a isso. Eu queria te convidar a participar da semana Chega de Birra, que vai acontecer aqui na minha página, entre os dias 22 e 28 de outubro, tá? Só que para você participar, para receber os conteúdos que eu estou preparando, você tem que se inscrever. Se você está no Instagram, tem um link aí na bio da minha página, você clica nele e se inscreve. E se você está no Facebook, tem no corpo do texto, tem um link também, você clica nele, vai colocar seu nome, seu e-mail, que eu vou te explicar tudo por e-mail. E se você não curte mais acessar e-mail, as pessoas hoje em dia quase não abrem e-mail, né? Tem um monte de e-mail que eu já deleto direto, morro de preguiça. Se você prefere pelo WhatsApp, tem uma opção também de receber todas as informações da Semana Chega de Birra pelo WhatsApp, tá? Vou passar o número agora para vocês e no final eu passo de novo. É 051, anota aí se você quiser pelo WhatsApp, 8056-9229, tá? Se inscreve, que eu vou mandar as mensagens pelo WhatsApp também. Hoje em dia eu prefiro muito o WhatsApp do que e-mail, mas se você ainda tá no e-mail, então cadastra aí para mim, por favor, tá? Então vamos lá. Por que falar de birra, né? Eu tenho um trabalho bem aprofundado sobre birra, por quê? Primeiro porque eu sou mãe e de filhos pequenos, a Mel tem 4 anos, o Ian tem 1 ano, né? Então é um universo que faz parte do meu cotidiano, lidar com birras. E segundo, porque na minha vida profissional eu recebo semanalmente mães ou mães e pais querendo entender as birras, mais do que entender, querendo orientação de como lidar com as birras, né? Sem usar de um autoritarismo, sem precisar bater, colocar de castigo, e sem também cair no outro extremo, que é uma outra cilada, que é o modelo permissivo, né? Então, semanalmente eu recebo essa demanda, e eu sei que lidar com birra, que as birras, elas entram num campo de dor, né, das mães e dos pais, porque é um desafio. E muitas vezes eu escuto das mães assim, nossa, Cília, eu me sinto uma péssima mãe, porque eu não sei como fazer o meu filho se acalmar. A hora que eu vejo, eu embolei junto com ele, né, na birra, no desafio ali. E por quê? Falar de birra é lidar com mulheres e com homens, né, que estão cuidando das crianças aí, que se sentem perdidos, angustiados. Se você está aqui hoje é porque provavelmente sente isso. Então, eu sinto que eu tenho muito a contribuir, né? Muito a te apoiar mesmo nesse campo, e muito mais do que te apoiar, né? O meu propósito é cuidar das crianças do mundo. Eu me conectei com isso há um certo tempo. E para eu cuidar de uma criança, eu preciso me conectar com quem cuida dela. Que é você que é mãe, você que é o pai, ou você que é o educador, ou a psicóloga que trabalha com criança, né? Tem vários psicólogos que estão aqui na minha página também, trocando ideia comigo, né? Compartilhando os meus conteúdos também, fico super feliz com isso. Nutricionistas também infantis, né? Tem pediatras também, então acho que é importante a gente que lida com criança, a gente conseguir se conectar com esse universo, né? Porque as crianças, elas entendem o mundo de um jeito diferente do que nós adultos, elas se comunicam de uma forma diferente, né? Elas sentem de uma forma diferente, o que para a gente, para nós adultos, pode ser uma bobagem, para a criança não é bobagem, né? Birra não é bobagem, birra não é frescura, não é manipulação, é pura comunicação. Só que essa série de lives que eu vou fazer com vocês, essa de hoje, a próxima na terça-feira, depois na quinta, depois no outro domingo, são lives que eu vou trazer para vocês informações para vocês começarem a mapear um pouco de onde que vem tanta birra, né? Muito mais do que falar como lidar com as birras ou o que fazer, não é o conteúdo dessa série de lives. Aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho, eu quero cutucar um pouquinho, sabe? Eu quero fazer vocês começarem a pensar de uma forma diferente, eu espero poder conseguir fazer com que vocês consigam fazer um movimento de se colocar na perspectiva de uma criança, né? Para entender, nossa senhora, por que meu filho faz tanta birra? Semana passada eu escutei de uma mãe assim, Cecília, meu filho faz tanta birra, tem tanto tempo, que se alguém quisesse pegar ele de presente e levar, eu dava de presente porque eu não estou aguentando mais, né? E quando uma mãe fala isso, eu sei que não é falta de amor, não é porque ela não ama mais, né? Mas é por um nível de exaustão, de esgotamento, e eu entendo que é muito por questão de
de não compreender, de não entender o que essa criança pode estar querendo comunicar, né? O que ela está sinalizando ali. Gente, o Alan entrou aqui, meu aluno querido da UNA, que delícia que você está aqui. Vamos conversar sobre birras, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu já falei tudo. Ah, tá. Eu queria dar um recado antes de trazer o conteúdo que eu trouxe para vocês. Quem se inscrever na Semana Chega de Birra, que vai acontecer entre os dias 22 e 28 de outubro, para se inscrever tem um link aqui no Instagram e no Facebook, eu já vou mandar imediatamente por e-mail uma ferramenta que eu elaborei com todo carinho do mundo, que é um mapa, que eu chamo de mapa de autoinvestigação relacional. Quando você se inscrever para a Semana Chega de Birra, você vai receber um e-mail meu, que você precisa confirmar a sua inscrição. E aí, quando você confirmar, vou mandar um outro e-mail com esse mapa, que é uma ferramenta que eu vou te explicar como utilizá-la, na verdade, na Semana Chega de Birra, tá? Com os vídeos que eu vou compartilhar com você. Mas nessa ferramenta, nesse mapa, eu quero te ajudar a começar a pensar sobre 7 áreas da sua vida, 7 áreas ou aspectos da sua vida que são muito mobilizados, que são muito desafiados diante da birra da sua criança, tá? Então, corre lá e se inscreve, porque você vai receber esse presente, que é essa ferramenta que eu elaborei, e eu vou te explicar como usá-la na Semana Chega de Birra, tá bom? Vamos falar, então, sobre de onde vem tanta birra, né? Hoje é a parte 1 dessa série de 4 lives que eu vou falar sobre isso. A primeira fonte de muitas birras, de onde vem tanta birra, eu chamei de desconexão, tá? É a nossa desconexão. Eu como mãe, ou você como mãe, como pai, como adulto que lida com uma criança, a sua desconexão com a sua criança pode estar gerando muitas birras, né? Eu vejo os adultos muito voltados assim para criança. Cecília, meu filho faz muita birra, uma criança insuportável, sem limite, tá chato, não consigo mais lidar. E aí, às vezes as pessoas falam assim, mas ele sabe que não pode fazer isso, não pode gritar e jogar as coisas no chão, e tá lá gritando, jogando as coisas no chão, fazendo birra, esperneando no supermercado. As pessoas se voltam muito para a criança, né? Como se a criança fosse a grande vilã da história, como se ela fosse fizesse isso de propósito, como se ela estivesse manipulando, né? E fazendo coisas ruins para prejudicar o pai e a mãe. E esse é o grande, grande, grande erro, é atribuir unicamente à criança a fonte das birras. Ah, essa criança aqui que está fazendo birra, que não sabe como controlar, eu já coloquei de castigo, já bati, já conversei, já escutei, nada funciona. Então, a primeira fonte de birra... A Tainá, Cecília, deixa salvo, por favor, Valentim ainda não dormiu. Ai, gente, pode deixar. Eu sei que essas lives que eu faço é para mães, né? Eu tento fazer mais tarde, acho que 8h30 normalmente é um horário que algumas crianças já dormiram, mas outras não. Pode deixar, Tainá, que eu vou deixar salva. No Instagram fica salva 24 horas, né? No Facebook fica salva eternamente, até eu querer deletar, mas eu vou deixar aqui para vocês. Então, quem está no Instagram, fica tranquila que vai ficar salva. A Rê entrou também. Ei, Rê! Quem não conhece a página da Rê, corre lá que vocês vão aprender pra caramba com ela. A página dela é Rafinha e os Trigêmeos. É uma super mãe guerreira aí, né? Que teve o Rafinha, depois engravidou de mais 3. Tem um pacotão aí, vários desafios, mas que sabe lidar de uma forma super gostosa com isso, né, Rê? Então, vamos falar. A primeira fonte de birras, a primeira fonte, né? Eu chamo fonte porque é de onde surgem muitas birras que eu vejo, é a nossa desconexão com os nossos filhos, tá? Primeiro eu vou falar sobre a pressa. Agora para pensar um pouquinho na sua vida, tá? Na sua logística de vida aí, o tanto que você corre, né? Você já acorda provavelmente de olho no relógio, que tem que sair para trabalhar, tem que levar os filhos para a escola, ou tem que organizar toda uma logística para o dia acontecer, né? Normalmente dia de semana. Eu vejo os adultos, né? As mães, os pais com a agenda muito cronometrada. Eu, como mãe que saio para trabalhar, eu também me conecto com o relógio, né? Eu também tenho as coisas para cumprir num tempo específico. Só que eu tento cuidar disso com muita consciência, né? Que é o que eu vou trazer aqui hoje para vocês começarem a pensar sobre isso.
as crianças, elas são muito sensíveis, né? A gente pode estar rindo, falando com elas que tá tudo bem com a gente, tá tudo bem com a nossa vida, mas elas se conectam não é com o nosso sorriso, não é com a nossa fala, é com o que a gente sente. Elas se conectam com as nossas emoções, elas captam a nossa frequência e elas respondem prontamente a isso, só que não, elas não respondem a isso falando, verbalizando, elas respondem a isso se comportando, tá? Muitas vezes atuando o que elas sentem a partir de como a gente está se sentindo. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Sobre a pressa, eu lembro que a primeira live que eu gravei na minha vida, né, foi em 2017. Morri de medo, fiquei toda suada, coração batendo, morrendo de vergonha, de medo de fazer uma live no Facebook, quando a minha página ainda chamava A Casa da Árvore. Eu fiz uma live sobre a pressa, porque eu tinha acabado de presenciar na rua do meu consultório, estava indo para o meu consultório, parei o carro na rua e caminhando de onde eu parei até o meu consultório, eu passava em frente a uma escola de educação infantil. E eu presenciei uma cena que me mobilizou muitas coisas em mim, que eu gravei uma live sobre isso, que hoje eu vou falar que eu vou contar o que aconteceu, porque tem a ver com pressa. Quando eu parei o carro, eu saí, estava caminhando até o meu consultório, eu escutei chegando um carro, uma gritaria dentro do carro, a mãe gritando e uma criança gritando. Era uma criança que devia ter uns 4, 5 anos, uma gritaria assim, infinita, não sei quem gritava mais, se era a mãe ou se era a criança. E aí a mãe parou o carro na porta da escola e eu estava na porta da escola, diante dessa cena. E aí a criança gritando, a mãe gritando, aí a mãe olhou para mim, deu um suspiro assim e falou: ai, isso é muito difícil. E aí eu entendi o que ela queria dizer, né? Que como é difícil educar os nossos filhos, levar na escola essa logística toda de sair para trabalhar e de deixar as crianças na escola e de lidar com esses desafios. E a mãe gritava muito, a criança gritava muito. Teve uma hora que a mãe parou de gritar e aí eu só escutei a criança falando assim: mas com você é tudo correndo, tudo com pressa. Só isso que eu consegui escutar. Essa foi a única frase que eu consegui decifrar dessa gritaria toda. E aí eu fui caminhando pensando sobre isso, né? Uma criança de 4 anos, 4 para 5 anos, que num desabafo solta para a mãe, mas com você é tudo gritando, tudo com pressa. Eu queria te contar o que a criança sente, qual é a mensagem implícita que você passa para sua criança, para o seu filho, para sua filha, se você está o tempo todo correndo, o tempo todo com pressa. Eu sei que não é a sua intenção, tá? Eu tenho certeza que não é. Nenhuma mãe, nenhum pai tem essa intenção que eu vou falar aqui agora. Mas para uma criança que lida com a mãe e com o pai o tempo todo correndo e apressando, o que chega para ela a mensagem implícita é: você não é minha prioridade, você não é importante para mim. Isso é super forte, mas é assim que a criança se sente. Ela se sente como não importante, como não prioridade, quando ela acorda ali precisando fazer uma sonequinha, ou quando ela vai tomar o café da manhã precisando, né, tomar o café da manhã com calma, ou quando ela quer perguntar alguma coisa, ou pentear o cabelo, ou escovar os dentes no tempo dela, ou ela quer brincar um pouquinho antes de sair, e tá a mãe e o pai o tempo todo apressando, puxando o filho, né, e gritando de olho no relógio, falando a gente vai chegar atrasada, atrasada, atrasada. Quando a criança escuta muito isso e presencia muito isso, a mensagem que ela recebe é de que ela não é prioridade, que ela não é importante. E o que isso gera na criança? Né? Isso gera vários sentimentos, várias emoções. Ela fica com raiva, ela fica frustrada, ela fica decepcionada, ela se sente triste, ela fica insegura. E a criança, ela não tem a maturidade, né, e a capacidade que nós adultos temos de identificar um sentimento e falar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma relação de um casal, tá? Por exemplo, quando eu preciso conversar com meu marido, ou preciso da atenção dele, eu tô chateada, quero desabafar, e ele tá o tempo todo no celular, ou correndo, conversando com alguém no telefone, ou apressado para resolver as coisas de trabalho, as coisas dele, não consegue parar para me escutar, eu fico chateada, eu sinto raiva, eu fico triste, mas eu dou conta de identificar isso, de falar com ele: olha, tá ruim, porque eu quero conversar com você, eu preciso falar das minhas coisas, a gente precisa conversar sobre a gente, sobre os meninos, sobre a vida, e você está sempre com pressa, ou o contrário, né? Ou se ele sente isso de mim, nós adultos, nós conseguimos identificar e verbalizar, a gente consegue falar isso e deixar claro. As crianças
não conseguem ter essa clareza. Isso é construído, isso demanda tempo, isso demanda maturidade, demanda desenvolvimento cognitivo, emocional, demanda relação que traz isso como um exemplo, né? Uma criança, para falar de sentimento, ela vai precisar de exemplo, de adulto, de mãe, pai, professor, educador, falando sobre sentimento, falando sobre frustração, falando sobre raiva, né? Então, quando ela não tem isso, quando ela é muito pequenininha, né? Quando as crianças menores, como que elas vão sinalizar que elas estão insatisfeitas? Elas vão chorar, elas vão ficar com raiva, elas vão se comportar. E uma das causas disso, um dos efeitos dessa pressa constante, por exemplo, são as birras, né? Então, essa criança que estava gritando, esperneando, que não queria sair do carro de jeito nenhum, que a mãe gritava na porta da escola, era uma criança esgotada, exausta, de uma mãe sempre com pressa, de uma mãe sempre correndo, né? A criança em si. Nós adultos também encontramos dificuldades, né? Às vezes não consigo falar sobre os sentimentos. Imagina uma criança. Eu, às vezes, não consigo também verbalizar para o meu marido algumas questões que estão dentro de mim, né? Nem sempre eu consigo verbalizar, nem sempre eu consigo falar. E, às vezes, eu me pego tendo comportamentos birrentos com ele. Por exemplo, né? Quando às vezes ele me pergunta, o que foi? Se está tudo bem? Eu falo, tá. Aí viro a cara meio emburrada, mas não tá tudo bem, né? A gente, às vezes, faz birras quando não sabe lidar com os próprios sentimentos. As crianças, elas vivenciam isso multiplicado por 1000, né? Porque elas ainda não têm essa percepção, essa clareza que nós vamos construindo à base de muito trabalho, de muito autoconhecimento, de muita terapia, né? De muita conversa, de muita elaboração interna. Então, a nossa pressa, a sua pressa na sua rotina, pode ser uma grande fonte de birra. Então, de onde vem tanta birra? Será que a sua rotina não está tão corrida assim? Por exemplo, a Melissa, minha filha, tá? Minha filha de 4 anos, ela é uma criança que ela demanda um tempo ali para acordar, né? Para se arrumar para ir para a escola. Às vezes que eu precisei apressá-la, foram vezes que eu saí de casa com muito mais desafio e com muito mais desgaste na relação. Muito mais, tá? E quando eu entendo isso, quando eu me conecto com a minha filha e sei que ela precisa de um tempo maior, qual que é uma estratégia inteligente de fazer? Se eu estou acordando, por exemplo, 6h30, ou se eu acordo ela determinado horário e ela precisa de mais tempo para sair, eu vou me programar, eu vou cuidar de uma rotina mais leve, né? Eu vou acordar um pouco antes para poder proporcionar para ela um tempo menos apressado. Um outro ponto em relação à nossa desconexão emocional é a nossa indisponibilidade física e emocional. Sobre isso, eu dei um exemplo sobre isso na minha palestra do TEDx, não sei se vocês assistiram, vou fazer uma propaganda aqui também para vocês. Eu participei do TEDx lá em Varginha, lá na Unis Varginha, foi uma super honra para mim participar de um TEDx, era um sonho meu participar, dar uma palestra, e a minha palestra chama Educar uma Criança é uma Ciência Exata. Depois, se você não assistiu, corre lá no YouTube, e aí digita lá, Cecília Antipoff, TEDx, aí vai aparecer a minha palestra lá. Eu dei um exemplo dessa minha indisponibilidade emocional para minha filha. Um sábado de manhã, ela me acordou às 6 horas da manhã, era inverno, estava gelado, eu morrendo de sono, não tinha descansado o que eu precisava, estava morrendo de dor de cabeça, e ela me acordou super animada, cantando, mamãe, vamos brincar, querendo cantar, querendo correr. E eu acordei super contrariada, mas eu acordei, sentei com ela para brincar, mas quem estava ali com ela era um corpo físico só, porque eu não estava inteira. Eu estava com raiva, estava com preguiça, estava com dor de cabeça, estava pensando, sonhando com o meu edredom, com o meu travesseiro, com a minha cama, e comecei a brincar com ela super com má vontade, assim, e aí ela começou, na verdade, ela tinha 2 anos, ela se conectou com a minha indisponibilidade, ela se conectou com a minha falta de presença ali, e ela respondeu prontamente a isso. Ela começou a jogar os brinquedos no chão, começou a ficar super desafiante, começou a fazer birra. E ali, naquele dia, eu tive a certeza de que muitas vezes o comportamento
desafiante da minha filha tinha muito a ver comigo, né? Com a forma como eu estava com ela ou com a forma como eu não estava com ela. Então, quando eu falo que uma das fontes de birras, né? De onde vem tanta birra, uma das fontes pode ser a nossa pressa e a nossa falta de presença ali, tanto física, tanto falta de tempo com os filhos, quanto eu posso ter muito tempo, mas se eu estou ali com eles desconectada, preocupada com outras coisas, ou pensando em outras coisas, estou ali brincando, mas sem estar ali, eu queria te contar que se você vivencia isso, a sua criança se conecta com isso, ela vai responder a isso fazendo birra, gritando, te desafiando pra caramba. É como se ela estivesse dizendo: ah, você não tá aqui comigo, não? Você tá o tempo todo com pressa, eu não sou sua prioridade, não sou importante para você, porque é isso que ela sente. Então agora também você vai receber na mesma moeda. E aí ela fica super desafiante, tá? Não tô dizendo com isso que se você é mãe ou pai, você tem que estar 100% do seu tempo disponível para o seu filho, para sentar, para brincar. Isso é irreal, isso é utópico, isso é insustentável, tá? Eu também sou mãe, eu amo criança, eu amo sentar para brincar. Eu sei que tem mães que detestam sentar para brincar, já escutei de várias. Cecília, me dá a tarefa para fazer com meu filho, dar banho, dar almoço, colocar a roupa, mas não me fala para sentar para brincar porque eu detesto. Isso é comum de escutar. Eu adoro sentar para brincar, adoro criança, adoro esse universo, e mesmo assim, eu também, às vezes, não estou disponível, não estou afim, eu às vezes estou com pressa, estou pensando no meu trabalho, estou pensando em outras coisas. Eu até escrevi um post aqui na minha página em julho, né? Eu tirei uma semana de férias para ficar com a Melissa de férias. E aí, quando no meu primeiro dia de férias para ficar com os meus filhos, eu me deparei com uma frustração, porque eu falei, caramba, eu queria estar de férias da maternidade, de tão cansada que eu tô de ficar aqui cuidando de menino, do meu filho pequeno, da minha filha pequena. Eu também sinto isso, todo mundo sente isso, né? Não é para você se sentir culpada se você não está disponível para o seu filho o tempo todo, porque acho que ninguém está, né? A gente também tem as nossas outras necessidades de cuidar do nosso casamento, da nossa própria individualidade, do nosso trabalho. Agora, é importante você entender que você, mãe ou pai, é responsável em grande parte pelos comportamentos que o seu filho apresenta. Isso é uma verdade. Não sei como você vai receber isso, se é um alívio para você ou se é um peso. Não é para você se sentir culpado, mas é para você entender a sua responsabilidade diante disso, né? A nossa desconexão gera sentimentos e emoções que a criança muitas vezes não sabe como colocar para fora. Ela vai colocar isso para fora se comportando, atuando. A Thaís perguntando, isso também serve para criança grande? Sinto isso com meu filho de 11 anos. Gente, isso serve para o ser humano, tá? Se o meu marido está sempre com pressa, não tem tempo de me olhar, de me escutar, eu fico pé da vida, fico com raiva, fico chateada. E se eu não dou conta de verbalizar para ele, eu começo a ter comportamentos birrentos, eu começo a não responder, eu começo a ser mais grossa. Ele pergunta uma coisa simples, e aí eu sou grosseira com ele, né? A gente também faz isso. Ou sou só eu que faço isso? Eu acho que não, né? Acho que nós adultos também fazemos isso, quando a gente não consegue dizer para o outro que nos incomoda, tá? Porque a gente está tão embolado, assim, na nossa vida, na nossa rotina. Isso serve para criança de 11 anos, para adulto de 30, 40 anos, para idoso, para qualquer pessoa, né? Eu estar numa relação com uma pessoa que é importante e significativa para mim, né? Se é meu marido, minha mãe, meu filho. Por exemplo, os nossos filhos, quando a gente fala, quando eu falo com a Melissa e ela não me escuta, tá desconectada de mim, eu fico com raiva. Eu falo, filha, eu tô te chamando, Mel, mamãe tá te chamando. Filha, eu já falei 3 vezes e ela tá ali desconectada, isso mobiliza raiva em mim, né? Como que ela não vai sentir isso? Como que uma criança não vai sentir isso, né? A criança sente, sim. Então, olha só o que eu queria contar para vocês. Deixa eu só ver como é que estão os comentários aqui. A Cristine, não sei o que fazer. Tenho uma filha de 1 ano e 6 meses e ela está fazendo birra no ponto de bater a cabeça no chão. Como faço? Cristine, vou te fazer um super convite. Não sei se você já se inscreveu para a Semana Chega de Birra, que vai acontecer aqui, tá? Se você não se inscreveu, se inscreve no Instagram. O link para inscrição tá na bio da minha página. Você vai clicar no linkzinho ali, vai colocar seu nome, seu e-mail, que eu vou te mandar todas as informações para você participar. Nessa Semana Chega de Birra, que vai acontecer dos dias 22 a 28 de outubro, eu vou compartilhar
alguns conteúdos super bacanas que eu tô preparando para vocês, para te ajudar nisso, tá? Essa live de hoje não é para te dizer como você faz, o que você faz. A gente vai ter muito tempo para falar sobre isso, para aprofundar sobre isso. Hoje eu quero contar para você que uma das fontes de onde vem tanta birra pode ser a sua pressa na sua rotina com a sua filha de 1 ano e 6 meses, e pode ser também a sua desconexão emocional ou física ali. Uma vez eu atendi uma mãe, ela chegou para mim e falou assim comigo: Cecília, mas eu não entendo, né? Porque todo mundo fala, a gente tem que ter tempo com os nossos filhos. Eu passo o dia inteiro com meu filho. Ela tinha um filho de 2 anos e 4 meses, mais ou menos, 2 anos e meio. Eu passo o dia inteiro com ele, não é falta de mim que ele sente. Aí eu perguntei para ela, mas como é esse dia inteiro com você? E ela foi contando, eu tô arrumando a casa, eu faço almoço, tem que lavar roupa, mas ele fica ali do meu lado, eu vou assistir minha novela, ele fica ali do meu lado, assistindo o desenho dele no celular. E aí eu perguntei para ela, e como que é quando você está com ele? Você tem vontade de estar com ele? Aí ela falou, nossa, eu fico muito cansada, vontade, eu fico doida. Aí ela falou que ela tinha uma ajudante, uma babá que ajudava ela, acho que era 2 vezes por semana, que ia lá e ficava de manhã com o filho dela. E ela falou que ela contava nas horas, nos dedos, a hora para a babá chegar, para ficar com o filho dela, para ela poder respirar. O que eu falei com essa mãe? O que eu te conto? A sua criança se conecta com a sua indisponibilidade emocional para estar com ela, né? Ela se conecta com isso. Mais uma vez, não é para você ficar culpada, não é para você achar que você tem que estar o 100% do tempo voltada para ela, sentada no chão, brincando com ela, rindo, feliz de estar ali com ela. Isso é impossível, isso é irreal, tá? Nós, mães, a gente vive o desafio ali de estar com os nossos filhos, cuidar da gente mesma, do nosso relacionamento, do nosso trabalho, ou das nossas outras coisas e outros interesses. Faz parte. Mas é para você entender que pode ser que uma das fontes é a sua não presença ali com a sua criança, né? Ô, Cristina, então se inscreva na Semana Chega de Birra, que vai ter um monte de coisa para te ajudar, tá? A Érica, boa noite. Meu caso é bem mais complicado. Minha filha vai fazer 4 anos e tem um atraso. Ainda não anda e nem fala. Érica, é mais desafiante porque a sua filha ainda não se comunica, né, verbalmente, ela tem um atraso, então esse atraso, não sei que nível de atraso, ou que tipo de atraso é esse, pode ser que ela tenha dificuldade até em processar, né, as informações, em entender um pouco a logística ali do que acontece com ela. Então, o desafio ele é maior, sim, né, porque a criança, quando ela compreende o que a gente fala, e quando ela se sente acolhida, escutada, quando ela sente que a gente está ali presente com ela, isso ameniza um pouco. Mas eu também te convido, Érica, a participar da Semana Chega de Birra, tá? Pode ser não. Eu tenho certeza que os conteúdos vão te ajudar a entender. Mesmo se eu tô com um bebê, tá? De 6 meses, que tá com um comportamento desafiante, e aí eu queria te contar que um bebê com comportamento desafiante, uma criança de 1 ano e pouco, uma criança de 4 anos, mesmo uma criança que tem atraso ou que não tem, muitas vezes os comportamentos desafiantes, as birras, estão conectados com o que acontece na vida delas, né? Tem algo que está dentro delas, que a gente precisa entender e precisa cuidar disso, mas tem muitas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer e que mobilizam sentimentos, emoções, né? Frustração, raiva, e aí a criança ela vai se comportar de uma forma desafiante. A Carolina Botelho, minha filha que completa 2 anos essa semana não aceita o não. Coisas simples são motivo para muito choro e gritaria. Carolina, uma das lives dessa série de 4 lives que eu vou falar de onde vem tanta birra, tá? Uma delas eu vou falar sobre as crianças na fase aí por volta dos 2 anos de idade, que é uma fase em que as birras elas vêm com tudo. Elas podem vir com tudo, tá? Então não perde não, tá? Se não me engano, a live que eu vou falar especificamente da idade dessa fase dos 2 anos, ela vai acontecer no domingo que vem. São 4 lives, uma hoje, uma terça, uma quinta, uma no outro domingo. Cada uma delas eu vou falar de uma das possíveis fontes de tantas birras, tá? Então, fica atenta aqui na minha página, que você vai saber dessa live, tá bom? Então, vamos lá. Depois eu vou dar uma olhadinha também no Facebook. Minha filha tem 2 anos e por qualquer motivo se joga no chão. Mais uma vez, tá, Débora?
Vou fazer uma live nessa série de 4 lives sobre as crianças nessa fase de 2 anos de idade, mais ou menos. Super importante vocês entenderem. Existe uma especificidade nessa fase que pode clarear algumas informações para vocês, tá? Mas todos vocês que estão aqui nessa live de hoje ainda não se inscreveram para a Semana Chega de Birra, corre lá, tá? Que vai ter um monte de coisa bacana para compartilhar com vocês. A Lara, a minha filha está com agressividade na escola também, ela tem 2 anos e 2 meses, conversamos, somos presentes, então tem a ver com a questão da fase dos 2 anos, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook como que tá, se tem perguntas, se tem comentário. Peraí que eu vou administrar aqui esse Facebook e Instagram, às vezes fica um pouco mais complicado. Rosiane, o meu bebê tem Peraí. Ficou tudo embaçado aqui no Facebook. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ai, não tô conseguindo voltar. Rosiane Torres. O meu filho tem, não sei se é 1 ano e 7 meses ou acho que é 1 ano e 7 meses. Tem hora que ele faz uma birra e parece que vai me bater. Deixa eu alinhar uma coisa com vocês aqui. Já são 9 horas. A minha proposta com essas lives é fazer uma live de meia hora, 40 minutos. O que eu queria contar para vocês de onde vem tanta birra. Uma das grandes fontes de birra é a nossa desconexão, tá? Você que é mãe, você que é pai de bebê, de criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, que se comunica verbalmente ou não, de criança até de 11 anos que tem comportamentos birrentos. É importante você entender que a sua desconexão ou a sua pressa na rotina ou a sua indisponibilidade, o seu cansaço, a sua falta de tempo com a sua criança pode ser fonte de birra. Nessa live de hoje, eu não vou falar, não é o objetivo dessa live falar o que fazer, como lidar com isso, porque a gente vai ter vários encontros aqui para aprofundar nisso, tá? Hoje eu quero que você vá dormir pensando em como tá a sua rotina, se você está tendo tempo com seu filho, com a sua criança, se você está com a vida muito cronometrada, se você está disponível emocionalmente para sua criança ou não. Isso é uma forma de mapear, tá? Eu acho que muito mais importante do que focar ali no comportamento, eu quero eliminar esse comportamento da minha criança, é você começar a entender, nossa senhora, de onde está vindo tanta birra? O que fazer com tanta birra? Mas para pensar no que fazer, eu tenho que me conectar com a fonte, tá? Eu queria te contar que na terça-feira, que vai cair dia... Deixa eu ver aqui no calendário. Hoje é dia 13. Terça-feira, dia 15 de outubro, 8h30 da noite, eu vou estar aqui fazendo uma live, parte 2 dessa série, De Onde Vem Tanta Birra. A gente vai falar mais uma outra possibilidade, de onde vem tanta birra. Eu vou falar sobre alguns excessos que podem existir na vida da sua criança e que podem estar mobilizando muita, muita birra, tá? Então, eu vou ficar atento aqui nas divulgações que a gente vai fazer. Terça-feira, dia 15 de outubro, vai ter outra live, 8h30 da noite, para falar de uma outra possível fonte de birra, tá? E aí, só para a gente concluir hoje, eu vou ler cada um dos comentários de vocês no Instagram e no Facebook. Eu vou anotar todas as perguntas de vocês, porque eu vou estar respondendo não só nas lives que vão acontecer aqui na próxima semana, como também vou responder na Semana Chega de Birra. A Thelma perguntou, como melhorar nossa conexão com nossos filhos? Thelma, esse é o meu propósito de vida, tá? Não sei se você estava aqui no início dessa live. O meu propósito de vida hoje é criar ponte de conexão entre o universo infantil e o mundo adulto. O meu propósito é ajudar você, que é mãe, a se conectar melhor com a sua criança, tá? E como que eu vou te ajudar a fazer isso? Eu vou sempre trazer algum conteúdo aqui para que você se coloque na perspectiva da sua criança, tá? Se você é uma mãe que está sempre com pressa, sempre com pouco tempo para estar com a sua criança, no tempo que está com ela, está indisponível emocionalmente, a mensagem implícita que você passa para sua criança é de: você não é importante para mim, você não é minha prioridade. Isso gera na criança tristeza, raiva, insegurança, medo, angústia. E como que ela vai te contar isso? Se comportando. Uma das formas que ela comunica isso, um dos comportamentos que ela comunica isso é
chorando, gritando, esperneando, jogando as coisas no chão, negando o que você propõe, se opondo a tudo que você faz, tá? Mas eu tenho um monte de coisa para compartilhar com vocês, que eu vou compartilhar aos pouquinhos, até para vocês irem digerindo um pouco essas informações. Hoje eu queria te pedir para você compartilhar essa live com as pessoas que você acha que podem se beneficiar com ela. Se você ainda não se inscreveu na Semana Chega de Birra, faça isso agora. Eu já falei aqui como você pode fazer isso. Quando você se inscrever, eu vou te dar de presente uma ferramenta, é um mapa, que eu chamo de mapa de autoinvestigação relacional, para você se conectar com você, com a sua vida, em 7 áreas. E aí, Thelma, eu acredito que você se conectando, olhando para a sua vida nas várias áreas, você vai se conectar melhor com você, com a sua criança, e a relação de vocês vai aos poucos ficando mais leve, né? Ficando mais prazerosa. Eu também vivenciei alguns momentos de muito desafio com a Melissa, minha primeira filha, em relação a birras. E eu aprendi um monte de coisa na relação com ela que eu quero dividir com vocês, tá? Então, eu vou combinar o seguinte: terça-feira eu vou fazer mais uma live, espero vocês aqui. Eu vou divulgar, eu vou lembrar vocês dessa live. Vamos falar sobre mais uma possível fonte de tantas e tantas birras aí na sua casa, tá bom? E vou ler cada uma das perguntas, cada um dos comentários, eu vou anotar e vou estar sempre preparando materiais para que eu possa responder para vocês essas perguntas e essas angústias. Mas se você está aqui e ainda não se inscreveu para a Semana Chega de Birra, se inscreve que eu vou adorar te receber, tá bom? Tem muita coisa bacana para a gente trocar junta. E é isso. Um ótimo domingo. Ah, não, peraí, antes de desligar, eu quero ler uma mensagem para vocês. Não sei se vocês conhecem isso aqui. Chama Oráculo do Pão. É um baralho, são várias cartas com várias mensagens, e todo final de live agora eu vou ler uma mensagem que é para mim e para você que está aqui comigo. Então, eu queria te pedir para você se conectar com algum desafio que você está vivenciando, com alguma questão sua interna, que eu vou pegar uma cartinha aqui para a gente e vou ler para finalizar essa live de hoje, tá? A carta que saiu é essa aqui, não sei se vocês conseguem ler. É doçura, tá? Deixa eu ler para vocês. Doçura, viver com suavidade, com delicadeza. É enxergar o outro com ternura. É exercer o cuidar. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Para cuidar dos nossos filhos. Mover-se pela vida com leveza, exercitar a sutileza. Conviver com tolerância. Cuidar de si mesmo com carinho. É uma mensagem do Oráculo do Pão. A gente fala sobre doçura, tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, né? Se conectar com a suavidade, com o outro, com ternura. Lidar com birra buscar uma conexão melhor com a sua criança, uma conexão mais profunda, tá? E como que eu vou me conectar melhor com a minha criança? Como que eu vou resgatar o prazer e a leveza nessa relação? Primeiro, entendendo de onde é que pode estar vindo tantas birras, tá? E uma das possíveis fontes é a sua pressa, a sua disponibilidade com a sua criança, tá? Então, pensa nisso. Começa a rever um pouco aí a sua rotina, e terça-feira eu vou estar aqui de novo para te escutar, vou estar aqui de novo para te compartilhar alguns conteúdos com vocês, tá bom? E eu vou responder todas as dúvidas de vocês nos próximos conteúdos que eu for postando por aqui. Então é isso, beijo e boa noite para vocês, e até terça-feira, 8h30 da noite, aqui no Instagram e no Facebook. Tchauzinho para vocês. Acho que no Facebook não consegui travar ainda.